A Batalha de Bossenden-Wood ocorreu em 31 de maio de 1838 perto de Hernhill em Kent, foi chamada de a última batalha em solo inglês. A batalha foi travada entre um pequeno grupo de trabalhadores da área de Hernhill, Dunkirk e Bolton e um destacamento de soldados enviados de Canterbury para prender o líder dos manifestantes, o auto-intitulado Sir William Courtenay, que na verdade era John Nicholson, um maltster de Truro que passou 4 anos no Kent County Lunatic Asylum. 11 homens morreram no breve confronto. Courtenay, 8 de seus seguidores e 2 dos enviados para prendê-los. O contexto de fundo da batalha foi o impacto da nova Poor Law e foi associado aos motins de swing. Courtenay apareceu em Canterbury em 1832, concorrendo sem sucesso na eleição geral de dezembro de 1832 e, embora suspeito de ser um impostor, se tornando uma figura local popular. Ele foi condenado por perjúrio em 1833 após dar provas em defesa de alguns contrabandistas. Originalmente sentenciado ao transporte, ele foi transferido para o Birmingham Asylum depois que uma mulher da Cornualha, Catherine Tom, o identificou como seu marido desaparecido e disse que ele havia sido tratado anteriormente por insanidade. Em sua libertação do asilo em outubro de 1837, em vez de retornar para sua família na Cornualha, ele ficou em Kent e construiu seguidores na área de Bolton-sub-Blean, Hernhill e Vale of Dunkirk. A área já havia experimentado descontentamento agrário e protesto contra a New Poor Law de 1834 e os trabalhadores rurais, e alguns dos pequenos proprietários e comerciantes, foram receptivos à pregação milenarista de Courtenay e às promessas de uma vida melhor. Em 29 de maio, ou Capel Day, Courtenay e um bando de seguidores começaram a marchar ao redor do campo próximo com uma bandeira e um pão em um mastro, um símbolo tradicional de protesto. Courtenay montou um cavalo cinza, seus seguidores estavam a pé. Embora nesta fase os manifestantes estivessem agindo pacificamente, alguns proprietários de terras mais ricos estavam ficando alarmados e, em 31 de maio de 1838, um magistrado local, Dr. Poor, emitiu um mandado de prisão para Tom. Não está claro exatamente para que servia o mandado, para prender Courtenay ou para prender trabalhadores que estavam em violação de contrato com seus empregadores. Um policial paroquial, John Mears, junto com seu irmão, Nicholas Mears, e um assistente, Daniel Edwards, foram encontrar Courtenay na fazenda Bossenden, onde ele estava hospedado com seus seguidores. Courtenay atirou e matou Nicholas Mears, o irmão do policial. Quando as notícias do assassinato chegaram aos magistrados, eles enviaram soldados para Canterbury e um destacamento do 45º Regimento de Infantaria foi despachado do quartel. Era liderado pelo Major Armstrong, com 3 oficiais subalternos e cerca de 100 soldados. O regimento havia retornado recentemente da Índia e, no ano seguinte, matariam 20 cartistas em Newport. Enquanto esperavam pelos soldados, um grupo de nobres armados e fazendeiros atirou em Courtenay e seu bando enquanto se moviam pela área de Hernhill. A essa altura, alguns dos seguidores de Courtenay haviam escapado. Restavam cerca de 35 ou 40, armados apenas com paus, exceto Courtenay, que tinha pistolas e uma espada, e um seguidor que tinha uma pistola. Os soldados se dividiram em 2 grupos para executar um movimento de pinça. Um dos grupos, liderado pelo capitão Reed e os magistrados Knatbull e Beldak, se dividiu novamente, com o tenente Henry Baswell Bennett à frente de um dos pequenos grupos.
Foi esse grupo que se aproximou do bando de Courtney na clareira, enquanto o outro grupo, sob o comando do Major Armstrong e do magistrado Poor, circulou para o outro lado da clareira. Houve uma breve luta, que durou apenas alguns minutos. Courtney atirou em Bennett e então foi baleado e morto quando os homens de Armstrong abriram fogo e atacaram com baionetas. 8 dos seguidores de Courtney foram mortos ou mortalmente feridos. Um jovem de Faversham, George Kett, que estava ajudando os magistrados, foi pego pelo fogo dos soldados e morto. No sábado, 2 de junho, o tenente Bennett foi enterrado no recinto da Catedral de Canterbury com honras militares completas. No mesmo dia, um inquérito no Whitehorse, Bolton, retornou um veredito de homicídio justificável sobre as mortes de Courtney e seus seguidores. Aqueles que estavam seguindo Courtney e foram mortos foram Stephen Baker, 22, William Foster, 33, William Ray, 46, Edward Wright, 62, Phineas Harvey, 27, William Barford, 33, George Griggs, 23, e George Branchett, 49. Griggs e Branchett foram enterrados no cemitério de Bolton, todos os outros, incluindo Courtney, foram enterrados no cemitério de Ernew. Nos dias seguintes, cerca de 30 seguidores de Courtney foram presos e compareceram ao inquérito ou às pequenas sessões em Faversham. 16 foram levados a julgamento por acusação de assassinato. 10 homens acabariam sendo julgados no Medstone Assizes no início de agosto, o restante tendo sido dispensado pelo grande júri do Assize. 2. Thomas Mears e William Price, foram acusados do assassinato do irmão do policial. E 9. Thomas Mears, Edward Kerlin, Alexander Ford, William Ford, Richard Foreman, Thomas Griggs, Charles Hills, Edward Wright e William Wills, do assassinato do tenente Bennett, com Thomas Mears, acusado de ambos os assassinatos. Thomas Mears e William Price foram julgados primeiro. O júri retornou um veredito de culpado, com uma recomendação de misericórdia. O juiz, Lord Denman, pronunciou devidamente a sentença de morte, mas imediatamente disse aos homens que a sentença não seria executada. Vendo esse resultado, os 9 acusados do assassinato do tenente Bennett se declararam culpados, eles também foram condenados à morte, mas imediatamente perdoados. Thomas Mears e William Wills foram condenados a serem transportados para a Austrália pelo resto da vida, William Price por 10 anos, e o resto foi condenado a uma pena de prisão de 1 ano.